Olá, alunos do EJA 2, tudo bem? Nesta aula, iremos fazer a correção do PET volume 2 do segundo bimestre, tá? De 2021. Então, iremos fazer a correção de todo o PET, ok? Vamos lá? Número 1, semana 1, equação de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? Bom, primeiro, para ser uma equação, nós temos de ter duas coisas: o sinal de igual e uma variável, no mínimo uma variável. Então, aqui no caso, todas essas situações é uma situação de equação de primeiro grau. E por que é primeiro grau? Porque o x, esta variável, está com o expoente 1. Quando não aparece nada aqui, é porque tem o expoente 1. Nós poderíamos ter, por exemplo, x ao quadrado. Então, aqui é um expoente de grau 2. Então, aqui seria uma equação de segundo grau. Então, vamos lá para a correção. Nós temos aqui, então, uma equação de primeiro grau. E para resolver essa equação, nós temos que encontrar o valor de x. Sempre quando formos encontrar o valor de x, nós temos que isolar essa variável. Ou deixá-la antes do igual, que se chama primeiro membro, ou deixá-la depois do igual, que é o segundo membro. E para isso, a gente vê que no primeiro membro, nós temos o 21 que está somando com essa variável. Então, nós temos que eliminar ele. E como que nós eliminamos esse 21? Passando para o outro lado do igual. Eu tenho que tornar ele zero, tá? No primeiro membro. Porém, para que isso aconteça de uma forma correta, porque é uma equação, nós vamos fazer isso jogando 21 para o segundo membro com a operação inversa da soma. Qual é a operação inversa da soma? A subtração. Então, nós vamos mudar ele de membro, ele vai passar para o outro lado com o sinal negativo. X é igual a 3 menos 21. Então, qual que vai ser o valor, tá? Que vai dar 3 menos 21, valor de x. Aqui nós temos um valor negativo maior que o valor positivo. Então, neste caso, vai prevalecer o sinal do maior. Qual que é o sinal do maior aqui, que no caso é o 21? Menos. E como que eu faço essa subtração? 21 menos 3, que vai ser 18. Tá? Então, x é igual a menos 18. As regrinhas de sinais vão prevalecer as mesmas. Como? Se eu tenho uma soma ou subtração, a gente vai manter o sinal do maior e fazer a diferença, tá? Porque aqui eu tenho sinais diferentes. O 3 é positivo e o 21 é negativo. Então, deu x igual a menos 18. Se nós viermos aqui substituir esse x, olha só. Se o x for menos 18, ficaria assim. Menos 18 mais 21 igual a 3. 21 menos 18 é 3. Se você mudar aqui de ordem, olha, como que muda o raciocínio. Pondo positivo na frente. 21 menos 18 igual a 3. Então, o x, ele vale 18. Tá? B. Na questão B, temos x mais 58 igual a 6. Vamos utilizar o mesmo raciocínio. Tenho que isolar o x. O 58 está somando, ele vem para o outro membro, subtraindo. Então, vai ficar x é igual a 6 menos 58. Prestando atenção aqui no sinal, eu tenho um negativo e um positivo. Vou pegar o sinal do maior, que é menos, e vou fazer a diferença.
58 menos 6, 52. Então, o x deu menos 52. Se vocês substituírem aqui, vocês vão verificar que vai dar 6. Letra C. 34 menos x igual a 45. Vejam bem que este x, ele está negativo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vocês podem utilizar duas formas. Vocês podem manter o x no primeiro membro ou jogar o 34 para lá. Ou inverter. Você pode jogar o x para lá e o 45 para o primeiro membro. Vamos fazer do jeito que vocês, né, já estão habituados a fazer. Então, quem que eu vou jogar lá para o segundo membro, se eu quero manter o x aqui? Eu vou jogar o 34. Miriam, mas cadê o sinal do 34? Está aqui na frente dele. Quando não tem o sinal aqui, ele é o quê? Positivo. Então, ele vai para o segundo membro com o sinal negativo. Então, não se esqueça desse sinal do x, que é menos x, igual 45 menos 34. Menos x vai ser igual 5 menos 4, 1. 4 menos 3, 1. Qual sinal que vai ficar? O sinal do maior. O maior não é mais, então vai ficar mais aqui. Porém, eu não posso deixar letras com o negativo. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por menos 1 toda essa linha. O que é multiplicar por menos 1? É inverter o sinal de todos. Se o x está negativo, ele fica positivo. Se o 11 está positivo, ele vai ficar negativo. Tá? Por que ele tem que ficar negativo? Volta lá no início da questão e coloca o x aqui. Vejam bem que é o 34 menos x vai dar 45. Então, este x, ele tem que ser negativo para ele dar um valor maior. Vou fazer substituição para vocês verem. Nós estamos verificando. 34 menos, quanto que é meu x? Menos 11. Então, não esquece, coloca ele no parênteses. É igual a 45. Aqui, menos vezes menos, dá mais. Veja que aqui eu já tenho uma multiplicação de sinais. Então, a regrinha é da soma. 34 mais 11 igual a 45. Então, tá correta a relação. Se vocês não tivessem colocado esse 11 aqui, né, negativo, vocês iriam diminuir ele de 34. Então, muita atenção com o sinal. D. 20 menos x igual a menos 1. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma troca aqui, tá? Qual troca que eu vou fazer? Eu vou jogar o 1 para cá, menos 1 para aqui, e vou jogar o x para lá. Por quê? Que eu vou tornar esse x já positivo, para mim não ter que depois multiplicar por menos 1. Então, vai ficar assim, olha. O menos 1 que está negativo, ele vai vir positivo. E o x que está negativo, ele vai para lá também positivo. 20 mais 1, 21 igual a x, organizando, x igual a 21. Substituam. 20 menos 21 é igual a menos 1. Podem tirar a prova, tá? Letra E. Coloquei ela apertadinha aqui. 129. Deixa eu passar ela para cá. Letra E. Vamos continuar aqui embaixo mesmo. 129 menos x igual a menos 45. Eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Eu vou jogar o menos x para o segundo membro e vou jogar o 45, o menos 45 para o primeiro. Então, vai ficar assim. 129, se aqui o menos 45 é negativo, né? Ele está subtraindo, então ele vai somando. E o menos x está negativo, ele vai positivo. E aqui vamos fazer a soma. 9 mais 5, 14, vai 1.
2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 1 mais 0, 0. 174 igual a x, ou então x é igual a 174. Então, tá aqui as respostas de todos os valores de x. Então, essa é a resolução da equação de primeiro grau. Ok? 2. Dois amigos estão brincando com caixas de mesma massa. Um deles colocou alguns pesos e caixas na balança. Então, aqui nós temos um peso de 100 gramas e 3 caixas. E o outro deve calcular a massa da caixa. Letra A. Qual das equações a seguir representa esse problema? Considerando x, a massa de cada caixa em grama. X é a massa de cada caixa. Então, vamos colocar já aqui. Vamos colocar que aqui é x, x, x e x. Se eu tenho uma balança, isso significa, isso me dá um sinal de equação. E aonde que fica o igual? Aqui, no meio da balança. Então, aqui eu tenho que ter que o primeiro membro, um lado da balança, deve ser igual ao segundo membro, o outro lado da balança. Vamos montar essa equação, então. Eu tenho 1, 2, 3x, mais um pezinho de 100 gramas. Vejam bem, aqui também é gramas, tá? As unidades de medidas têm que ser a mesma. Igual, deixa eu subir esse igual. Igual a 1x mais 500. Então, a equação que representa, né, esses pesos aí com essa balança vai ser a segunda. Nem a letra, né? A segunda opção. P, tá pedindo agora para resolver. Eu vou resolver aqui do lado. Vou copiar. 3x mais 100 é igual a x mais 500. Eu não tenho que isolar o x, eu tenho que mudar o x, deixar eles em um dos membros, ou no primeiro ou no segundo. Vamos mudar do jeito que ele não fique negativo, tá? Então, a gente tem, eu vou trazer o x para o primeiro membro. Se ele é positivo, ele vai negativo. E vou jogar o mais 100 para o segundo. Se ele está positivo, ele vai para lá, negativo. Então, vai ficar assim, 3x menos x é igual a 500 menos 100. 3x menos x, 2x. 500 menos 100, 400. Raciocinem comigo, se 2x vale 400, 1x vai valer 200. E qual que foi a operação que a gente fez aí na cabeça? O 400, vejam só, o 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. 400 dividido por 2, 200. Então, cada x vale 200. Vamos conferir? 3 vezes 200, 600. 600 mais 100, 700. Tem que ser igual. X que vale 200, 200 mais 500, 700. Então, aqui está igual o primeiro membro com o segundo. Questão 3. Marcos comprou 2 calças, vamos prestar atenção na interpretação, e 3 camisas, e gastou ao todo R$200, tá? Então, ele comprou 2 calças e 3 camisas. Sendo X o preço da calça, ele não sabe qual que é o preço da calça. Então, X é o preço da calça e Y é o preço de uma camisa. Uma camisa, tá? Escreva a equação que representa essa situação. Então, quantas calças ele comprou? 2. Quantas camisas ele comprou? 3. Y mais Y mais Y. Juntando tudo, quanto que ele pagou? 200. Só que nós vamos agrupar isso aí.
né? Nós vamos agrupar o x com x e o y com o y. X mais x, 2x, mais y mais y mais y, 3y, igual a 200. Então, essa aqui é a equação que representa essa compra que o Marcos fez, tá? Então, tá aqui a letra A. Presta atenção na B agora. É possível que cada calça tenha custado R$ 65 e cada camiseta tenha custado 30? Como que a gente vai testar isso? Substituindo os valores de x, tá? A calça é x. A calça é x. E a camiseta é o y. Vamos substituir e ver. Vocês podem substituir somando ou na multiplicação. Vamos usar a multiplicação. 2 vezes x, quanto que é meu x? O valor da calça? 65. Mais 3 vezes o y. Quanto que é o y? 30. Vou colocar no parênteses para ficar separado. Igual a 200. Vamos ver se isso vai dar? Está querendo saber se é possível que cada calça tenha custado. Não pode ser diferente de 200, tá? O total. 2 vezes 65, 130. Mais 3 vezes 30, 90. Isso aqui é igual a 200? 130 mais 90 vai dar 220. Então, aqui não é verdadeiro. 220 é diferente de 200. Então, isso aqui, né, é falso. Significa o quê? Que a calça a 65 e a camiseta a 30 não pode. Tem que ser, alguns dos valores tem que ser diferentes. Para a gente chegar a quanto? Para a gente chegar a 200. Tá? Vou colocar o falso aqui em cima. Porque quando eu multiplicar tudo, aqui vai dar 220 e aqui vai dar 200. Então, vai ficar assim, ó, 220 é igual a 200. Isso é falso. Então, não podemos. Então, letra B, porque letra B, né? É possível? Então, não é possível. Ok? Semana 4. Aqui nós vamos trabalhar com o plano cartesiano. No plano cartesiano, ele é formado por 2 eixos. O eixo do x e o eixo do y. Não apareceu aí, mas a gente coloca aqui. O eixo do x é chamado de eixo das abscissas e o eixo do y é chamado de eixo das ordenadas. E quando nós localizamos algum ponto no plano cartesiano, nós temos o que a gente chama de par ordenado. O par ordenado, ele é sempre formado nesta ordem, tá? Não pode trocar por x e y. Então, ele tem o x, que corresponde à abscissa, e o y, que corresponde à ordenada. Deixa eu escrever aqui. O x, abscissa, e o y, ordenada. E quando eu junto esses dois segmentos, eu vou ter o par ordenado. Vejam só aqui o ponto A. O ponto A está aqui. Então, eu vou procurar o x dele. Vou caminhar rumo ao x. Ah, vou descendo para o x, deu 4. Então, o meu x vale 4 e o meu y, olha, caminhando para o y, deu 7. Então, qual que é o par ordenado? 4 e 7. Olha o ponto B, tá aqui embaixo. Caminhando primeiro para o x, vai ser 8 positivo. E caminhando para o y, 9 negativo. Então, o par ordenado é 8 menos 9. Ponto C. Primeiro, vamos para o x.
Caminhando em direção à abscissa, vai ser menos 2 o x e o y, 2. Então, qual que é o par ordenado? Menos 2 e 2. Letra D, tá aqui. Ponto D. Vamos caminhar para o x, que vai ser menos 5. E o y, menos 4. Par ordenado, menos 5 e menos 4. Ponto E. Primeiro caminhamos para o x, que vai ser 5, e o y vai ser 3. Par ordenado, 5 e 3. O plano cartesiano, ele é formado por 4 quadrantes. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto quadrante. Tá? Então, estão aí os pontos, né, os pares ordenados de cada ponto. Semana 5. Agora, a gente vai relacionar uma equação de primeiro grau com plano cartesiano, tá? Uma equação de primeiro grau, ela vai me dar uma reta. E aí, a gente vai marcar alguns pontos dessa reta. Então, olha só. Considerando a equação, é essa equação que vamos considerar, x mais y igual a 3. Podemos atribuir, o que é atribuir? Colocar valores. Você vai escolher valores para x para encontrar o y. Tá? Então, vamos atribuir valores para x e com isso nós vamos encontrar o y. Vamos encontrar o par ordenado, que é o par ordenado que nós vimos antes, x e y. Fazendo as substituições e depois nós vamos marcar os pontos no plano cartesiano. Então, tá aqui no próximo slide. Vejam só. Eu já coloquei alguns valores para a gente atribuir. Então, nós vamos atribuir esses valores para x. Tá? A minha equação é x mais y igual a 3. Vou escrevê-la aqui em cima. X mais y igual a 3. Se eu vou atribuir valor para o x que eu já tenho, né, já coloquei aqui para vocês, eu vou encontrar quem agora? Vou encontrar o valor de y. Quando eu jogo valor em x, eu encontro o y. Então, como que eu vou trabalhar o y? Y, para ficar mais fácil, a gente já pode isolar o y. Y vai ser igual a 3 menos x. Joguei o x para cá. Mas, Miriam, por que você está fazendo assim? É para ficar mais fácil essa resolução. Se eu quero encontrar y, já coloco o y na equação direta para vocês calcularem, tá? Então, nós vamos usar essa aqui, ó. Aqui, se o x for menos 2, ficou assim, olha, 3, né? Y é igual a 3 menos 2. X é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Vamos fazer aqui agora para x igual a 1. Então, se o meu x for igual a 1, vou fazer cada um aqui separado. Se o meu x for igual a 1, a minha equação é y igual a 3 menos x. Y vai ser igual a 3... perdão, aqui é menos 1, né? Y vai ser igual a 3 menos 1. Cuidado que são dois negativos. Um da equação e o outro do menos 1. Então, aqui nós vamos ter y é igual a 3 mais 1, y é igual a 4. Então, qual que é meu par ordenado? Vamos chamar do ponto B. Qual é o x que eu coloquei? Menos 1. Vamos anotar o par ordenado aqui. O x é menos 1 e o y vai ser 4. Vamos fazer todas as operações e depois a gente coloca aqui no plano cartesiano, tá? Então, essa aqui é para o x valendo menos 1. Agora, nós vamos trabalhar com o x valendo 0. A minha equação é y igual a 3 menos x. Miriam, tem problema trabalhar com a primeira? Não, gente, a mesma coisa, tá?
tá? Só que vocês vão ter que movimentar aí de membro. Y vai ser igual a 3 menos 0. Y vai ser igual a 3. Qual é o meu par ordenado? 0 e 3. Então, eu vou chamar de ponto C, 0 e 3. Agora, nós vamos calcular para o x valendo 1. Vamos copiar a equação. Y é igual a 3 menos x. Y vai ser igual a 3. Aqui, o 1 é positivo. Então, vai ficar menos 1. Não tem variação. 3 menos 1, 2. Qual vai ser meu par ordenado aqui? 1 e 2. Vamos chamar de ponto D, 1 e 2. Vamos calcular agora o ponto E. O ponto E, eu quero x igual a 2. Então, nós vamos deixar x igual a 2. Vamos copiar a equação. Y vai ser igual a 3 menos 2, porque o 2 é positivo, aí não altera. 3 menos 2, 1. Qual vai ser o par ordenado? 2 e 1. Então, nós já temos todos os pares ordenados, todos os pontos desta equação. Vamos agora marcar o ponto aqui. O ponto A, 2 e menos 5, então, nós começamos do x e caminhamos para o y, olha, 2, vou subindo, menos 5, ponto A. Ponto B, menos 1 e 4, começamos no x menos 1 e vamos para o 4. Gente, desculpa, o trem tá passando. Menos 1 e 4. Letra B. C, 0 e 3. Se o x é 0 e o y 3, vai ficar em cima do eixo do y, olha, 0 e 3. Gente, meu ponto A ficou errado, é menos 2 e 5. Nem que eu tô olhando que essa reta não tá dando certo. Vamos corrigir. É x menos 2 e y 5. Aqui, ó, agora dá certo. O ponto A tava fora da reta. A, B, aqui ponto C. Agora, ponto D, 1 e 2. Então, x1, y2. Aqui. E ponto E, 2 e 1. Então, vem aqui o 2 e 1. Ponto E. Então, agora, eu tenho a minha equação da reta. Vou fazer uma reta aqui. Se vai dar certo, ó. Tá? Então, a gente tem aí uma reta. Vou aumentar aqui a espessura dela. E a equação que representa esta reta é essa, y mais x igual a 3. Então, isso aqui representa essa equação, x mais y igual a 3. Ou y igual a 3 menos x. Então, tá aqui a resolução da semana 5. Semana 6. Semana 6, vamos trabalhar um pouquinho de geometria, tá? Então, aqui nós temos a área de figuras planas. Gente, quando a gente fala em área, nós estamos falando de um chão, de uma parede, tá? De um teto, de alguma coisa plana, que é diferente de perímetro. Perímetro é só o contorno do chão, o contorno da parede. Mas a área é tudo isso aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um paralelogramo, tá até coloridinho. Qual que é a área? É o que tá aqui, ó. Então, por exemplo, quem trabalha aí, né, com pintura, quem trabalha com colocação de pisos, trabalha muito com área. Quando a gente vai comprar um azulejo, vai comprar um piso para uma casa, vai comprar até mesmo tinta, a gente lida com área, que a gente tem que saber a metragem por metro quadrado, não é isso? Então, aqui nós temos as áreas das figuras planas, tá? Aqui tá a do círculo. A do círculo, esse símbolo, a gente chama de π,
que é igual a 3,14, o valor dele. Isso aqui é o raio elevado a 2, raio ao quadrado. Que mais? Aqui do triângulo. Base vezes H, H é sempre a letrinha H representa a altura, porque vem do inglês que é height. Tá bom? Então, o H é a altura. Aqui do trapézio, esse B maiúsculo é a base maior, o B minúsculo a base menor e o H a altura. E o losango a mesma coisa, diagonal maior e diagonal menor. Mas, professora Miriam, cadê a diagonal? A diagonal tá aqui, ó. A diagonal maior e diagonal menor. Nossa, que feio. Diagonal maior é o D maiúsculo e diagonal menor o D minúsculo. Então, vamos lá. E aqui tem alguns exercícios com a área. Aqui tem do triângulo, do quadrado, retângulo e do paralelogramo. Então, vamos ver agora a área do triângulo. Vamos chamar essa de A, B, C e D. Letra A, triângulo. Então, eu tenho aqui com triângulo. Qual que é o triângulo, a área do triângulo? Base, que está aqui, altura, veja bem que a altura, ela sempre vai descer perpendicular, retinho na base, tá? E ela sempre forma um ângulo reto aqui de 90 graus. Então, é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Qual que é o valor da base? 4. Vezes altura, 2,5. Dividido por 2. 4 vezes 2,5. 2,5 vezes 2,5, gente, né? 2,5 vezes 2 vai dar 5. Então, 4 vezes 2,5 vão dar 10. 10 dividido por 2, 5. Qual que é a unidade de medida? Centímetros, e a área sempre é elevada ao quadrado. Uma outra coisa que vocês podem fazer, quando vocês estiverem trabalhando com multiplicação, é simplificar. Eu poderia simplificar o 4 com 2, isso quando for multiplicando, tá? 4 dividido por 2, aqui eu colocaria 1, que eu divido esse por 2, e eu divido esse por 2, que dá 2, ó. 2 vezes 2,5, 5. Então, a área do triângulo é 5 centímetros quadrados. E a área do quadrado? É lado vezes lado, ou L ao quadrado. L vezes L, que é a mesma coisa que L ao quadrado. O meu lado mede 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai ser 4 centímetros quadrados. Letra C, do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. A base é 3... Eu aqui pensando no triângulo, para explicar para vocês. Base vezes altura. A área vai ser igual. A base é 3,5 e a altura é 2. Quanto é 3,5 vezes 2? É 7. Pense em dinheiro que a gente no instantinho faz a conta. 3,50 mais 3,50, 7 centímetros quadrados. Ok? Olha para vocês verem que a área do triângulo é a metade, olha, dividido aqui por 2, da área do retângulo. Por que que é metade? Porque se eu pegar e traçar uma diagonal no retângulo, eu vou ter o quê? 2 triângulos. Então, é a área do triângulo. Então, os dois estão sempre associados, viu? E aqui, o paralelogramo. O paralelogramo, que está aqui, né? Ele é a mesma fórmula de qual? Do retângulo. Por que, Miriam, que é a mesma fórmula? Por causa disso aqui, olha, vou mostrar para vocês.
Vocês vão enxergar um retângulo. Tá vendo essa parte deste triângulo que tá aqui? Se você traçar uma linha aqui, é essa parte que falta. Pega essa parte e joga aqui. Teremos um retângulo. Então, o que passou de um lado é o que falta lá do outro para a gente fechar. Então, por isso que o paralelogramo tem a mesma área do retângulo. Então, vamos calcular aqui. A área vai ser igual a base vezes a altura. A área vai ser igual a 3,2 vezes 2,5. Vamos fazer essa continha? 3,2 vezes 2,5. 5 vezes 2, a gente vai fazer a conta fingindo que não tem vírgula agora, tá? A gente faz normal. 2 vezes 5 vezes 2, 10. Vai 1 aqui na dezena. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. Agora, nós vamos multiplicar o 2, então, a gente vai saltar essa casa e começar aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Vamos somar. 0. 6 mais 4, 10, vão 1. 1 mais 1 mais 6, 8. E agora, onde que eu ponho a vírgula? Vocês vão contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, 2. Então, aqui também fica com 2. Então, deu 8. A área é igual a 8 centímetros quadrados. Ok? Semana 7. Resolvendo problemas que envolvem área. Então, esse aqui é um problema bem simples, né? Calcule a área de uma praça retangular. Eu gosto sempre de fazer o desenho, tá, gente? Sempre quando estiver trabalhando com geometria, vamos fazer o desenho. Retangular. Sabendo que as medidas do comprimento e largura, respectivamente, são. Então, o comprimento é 50 e largura 35,6. Como que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Então, vamos fazer. A área vai ser igual à base, 50, vezes altura, 35,6. Quando vocês multiplicarem 50 vezes 35,6 vai dar 1.780. Qual que é a unidade de medida? Metros quadrados. Ai, faltou o 8 aqui. Vamos corrigir. 1.780 metros quadrados. Ok? Então, tá aí. Com isso, a gente termina a correção do PET 2, do segundo bimestre, do EJA 2, da Escola Estadual Manuel Dias Correia. Abraços e até a próxima.